Muito boa noite, igreja. Ficou mais velho, hein, Brian? Eita, nós, hein? Quantos anos, Brian? 20 já? 14? Amém, Deus é bom. Seu bebê está crescendo, viu, Ingrid? Vai ser sempre um bebê para você, viu? Mas está crescendo, né? Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Meus irmãos, hoje nós vamos falar aqui de um tema assim um pouco indigesto. Vai ser bênção, vai ser bênção. E vai ser bem pedagógico também, viu? O pastor Getúlio comumente tem falado desse tema. Na verdade, recentemente ele pregou uma série de sermão falando sobre o orgulho, né? Então a gente vai falar de algo parecido com orgulho, que se mistura com orgulho, mas não é o orgulho, é outros trem, viu? Então, nessa noite, duas opções nós vamos ter para sair daqui. Ou você sai arrependido, quebrantado, ou você sai bravo. Viu? Se você que está nos assistindo, mesma coisa. Ou você vai desligar aí o YouTube arrependido, quebrantado, ou bravo. Se for bravo, meu irmão, misericórdia. Se for arrependido, quebrantado, aleluia. A gente vai falar de um tema que... A gente vai falar um pouco sobre algo que vive latejando dentro de nós, mas na verdade ele não faz parte de nós. Ele é nós por completo, assim. Ele não só habita em nós, mas é nós por completo. Vocês vão entender do que eu estou dizendo. Eu quero, sim, que vocês entendam que isso fica dizendo para nós o tempo todo quem é que manda, né? Irmãos, o tema da mensagem de hoje, ele é bem pedagógico, viu? Bem pedagógico mesmo, sim. Mas claro que isso não vai ficar. O tema é: quanto maior o ego, maior é o tombo. Amém? Ficou claro, né? É isso aí. Então, como eu disse, o pastor Getúlio fez uma série de pregações falando sobre orgulho, mas nós não vamos falar sobre orgulho, nós vamos falar sobre o ego hoje. Mas para que a gente entenda um pouquinho a diferença de um e de outro, assim, e na verdade quem entende bem disso são os psicólogos, né? Temos psicólogos aqui, temos psicólogos aqui. O orgulho, ele está mais ligado ao amor próprio, mas de forma exagerada, assim. É um certo tipo de vaidade o orgulho, viu, irmãos? O sujeito orgulhoso, ele é vaidoso, ele é até soberbo, assim. O orgulho, ele é um sentimento de prazer também. Então, todo orgulho é pecado? Não, nem todo orgulho é pecado. Mas tem um tipo de orgulho que é. E geralmente a gente vai mais para esse tipo de orgulho que é pecado do que do orgulho que não é pecado. Por exemplo, assim, eu fico muito orgulhoso quando minha esposa ela rompe assim algumas coisas que só a Deus e eu sabemos assim que ela tinha dificuldade. Eu fico muito orgulhoso disso, assim. Eu fico muito orgulhoso quando ela conquista coisas, assim. Eu fico muito orgulhoso. Esse é um tipo de orgulho que entendo que não é pecado. Mas o orgulhoso, ele é vaidoso. Então a gente precisa tomar cuidado com esse amor próprio de forma exagerada. Já o ego é um pouco mais embaixo, viu? O ego, ele é o núcleo da personalidade do indivíduo. Estou certo, psicóloga? Estou certo, né? O ego é o núcleo da personalidade do indivíduo. Ele é a representação que o indivíduo tem de si próprio. Ou seja, é um senso de autoimportância que o sujeito tem, é um senso de autoimportância que o sujeito desenvolve, que chega assim até passar da sensação que o orgulho produz, assim. Eu chego a acreditar que se um teste de realidade for feito em uma pessoa que tem um ego inflado, certamente essa pessoa ela vai ter assim um conflito de identidade pessoal. Ela vai sair brava da clínica, assim, do consultório, não vai voltar nunca mais, depois de um teste de realidade que se aplicar a essa pessoa que tem o orgulho inflado, o ego inflado, porque ela vai ter esse conflito de identidade pessoal. O bem da verdade, irmãos, é que o ego, ele vive o tempo todo chamando a atenção para si. Todos os dias isso acontece, todos os dias. Não é comum reclamarmos que alguém feriu os nossos sentimentos. Não é comum isso.
ouvimos essa reclamação: eu não vou mais, não quero mais, porque fulano feriu os meus sentimentos. Recentemente eu descobri, irmãos, que sentimentos não podem ser feridos. Ego sim. É o ego que se machuca, e não os sentimentos. A verdade é que ambos estão atrelados um ao outro. Às vezes se confunde, ora é o ego, ora é o orgulho. Recentemente eu ouvi uma frase assim que dizia, irmãos, que o indivíduo que é o orgulhoso, ele é semelhante ao que tem mau hálito. Todo mundo sabe, menos ele. É ou não é? É um negócio meio engraçado, mas é verdade, irmãos. O sujeito orgulhoso é que nem o que tem mau hálito. Todo mundo sabe que tem, mas ele não. Abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 2, do 1 ao 10, nós vamos ler e vamos entender um pouquinho sobre essa questão do ego. Êxodo capítulo 2, do 1 ao 10, a palavra do Senhor diz assim: por essa época um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram, a mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um menino lindo, viu que era um bebê lindo e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou num cesto de juncos e papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Armando o bebê, ficou observando a certa distância para ver o que acontecia. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um menino dos hebreus, disse ela. Então, armando o menino, se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê, e a princesa então disse à mãe do bebê: leve este menino, amamente-o para mim, eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela levou de volta a filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Irmãos, após a morte de José, os israelitas eles se multiplicaram muito. Então eles se tornaram um povo assim, numeroso, um povo forte. E então o rei do Egito ali, o faraó, ele ficou com medo e assustado. E ele então começou a dizer assim, se esse povo aí resolver se voltar contra nós, nós estamos perdidos. Precisamos fazer alguma coisa. Então, uma ideia do caldeirão do inferno veio na cabeça desse homem, e ele então disse assim: vamos matar todo menino que nascer homem, toda criança, menino, nós vamos matar, assim eles vão parar de crescer esse povo e se tornar numeroso e forte contra nós. E aí, irmãos, as parteiras, elas tiveram assim receio, elas foram temerosas a Deus, então elas deram um jeitinho dos meninos nascer. Quando o faraó soube, o faraó chegava lá: mas como esses meninos estão nascendo? Elas falaram assim: não, é porque as hebreias elas são fortes, quando a gente chega aqui, elas já deram a luz por conta própria. E as parteiras foram abençoadas com esse ato, e então nós sabemos da história. Moisés nasce no meio desse tumulto todo. Menino cresce ali um pouquinho, começa a chorar, não tem mais jeito. A mãe teve essa ideia de botar ele no rio, e a irmã vai seguindo ele de longe, irmãos. Foi aí que a Miriam chega na história. A reação de Miriam foi cuidar do irmão ali à beira do rio, e esse foi o pulo do gato dessa adolescente, irmãos. No verso 4 a 7 a gente leu aqui, qual foi a estratégia dessa irmã? Ficar observando. Quando a princesa viu o bebê, ela já logo se aproxima. Olha a estratégia dela. Você quer que uma mulher hebreia alimente esse bebê para você? Olha só que estratégia simples. E a princesa viu graça nisso e falou: pode levar, avisa que eu vou pagar. Eu vou levar recurso, recurso vai chegar na sua casa para você cuidar do bebê. Olha que bênção, irmão. O próprio filho da mulher sendo amamentado, cuidado por ela. Olha só que estratégia, coisa linda. E uma simples adolescente ali teve essa ideia. A primeira lição, irmãos, que eu tiro aqui é: geralmente os grandes responsáveis pelo reino de Deus não são os famosos, viu? Geralmente não são assim nem os muito conhecidos, viu?
Mas os desconhecidos, os irrelevantes mesmo para esse mundo moderno. Irmãos, não se engane que esses trem de internet, viu? Geralmente, quem sustenta o reino de Deus não são gente famosa. Mas essas pessoas trabalham, irmãos. Elas sustentam, elas oram, elas trabalham geralmente sem elogios, sem aplausos, sem fama, sem reconhecimento nenhum. Se nós fizermos um esforço, facilmente nós vamos lembrar de alguns servos assim. Quem lembra de André? Pode falar, irmãos. Quem é André? Você não vale, viu, pastor? Quem é André, irmãos? Tá vendo? Eita, nós. André, irmão de Pedro, irmãos. Pedro foi o discípulo famoso, glória a Deus, aleluia. Mas André, quem foi André, irmãos? Estava junto lá, a história conta que ele estava lá e tudo, mas não foi esse discípulo famoso. Mas olha só que coisa linda que foi André na vida de Pedro. Foi esse homem que assim as portas do reino abriu para Pedro, irmãos. As portas do reino abriu para Pedro quando André chega para ele e fala: ei, venha ver, encontramos o Messias, achamos o Messias. Quem lembra de Onesíforo? Quem lembra de Onesíforo? Quem foi Onesíforo? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, vai falar. Onesíforo foi um irmão da igreja de Éfeso, foi um cristão da igreja de Éfeso, que ficou conhecido pelo seu exemplo de misericórdia e companheirismo para com a vida de Paulo. Paulo chega a narrar e dá nomes: ó, fulano me abandonou, ciclano me abandonou, outro me abandonou, todos me abandonaram, menos Onesíforo. Ele não se envergonhou de mim, ele não se envergonhou das minhas algemas, da minha prisão. Quando eu estava preso em Roma, ele me procurou diligentemente até encontrar. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre a casa de Onesíforo. Quem se lembra de Abigail, irmãos? Abigail, esposa de Nabal, aquele truculento, miserável, nervoso, ignorante, que arrumou confusão com o rei Davi. E se não fosse Abigail apaziguar a história, a coisa tinha azedado. Depois ela vira esposa, ela foi resgatada pelo rei. Quantos Nabal nós temos? Qual é o plural de Nabal? Nabais. Quantos Nabal nós temos, irmãos? Um monte. Quantas Abigails nós temos? Eu também não sei. Mas, geralmente, são pessoas desconhecidas. Assim como foi aqui Miriam. Não cita nem o nome da moça, é a irmã de Moisés. A irmã do menino. Oh, Deus poderoso. Irmãos, vou contar a história para vocês. Eita. Vou contar a história para vocês. Essa história tem mais ou menos assim, uns 15 anos. Eu namorava com a Camila. Comecei a namorar com a Camila. Eu fazia parte do time de professores da escola dominical da Manaim. Então tem uns 15 anos essa história. E só Jesus mesmo, botar um jovem doido assim. E eu fazia parte do time da escola dominical. E aí um dia, eu não lembro se foi na escola dominical, se foi num culto à noite, eu não lembro bem, mas uma irmã chegou em mim assim, e disse assim: você tem pedido de oração? Eu fiquei com a cara de tacho, porque quando alguém faz esse tipo de pergunta, a gente não pode orar, ora aí, né? Ora aí, não, você tem que ser vulnerável, né? Então você tem que abrir seu coração e falar os pedidos ocultos, né? Se alguém está falando, você tem algum pedido de oração, não é porque ela é curiosa, mas porque ela quer interceder por você. E aí então eu peguei e fiquei ali assim, né? Pensando e tal, abri meu coração, comecei a falar dos pedidos. Ela falou assim: sabe o que é? É que eu estou num propósito de oração. E eu estou orando pelos trabalhadores da igreja, os pastores, os trabalhadores, e chegou sua vez. Eu fiquei feliz, irmão. Aí ela pegou e disse assim, ó: esse mês eu vou orar pela sua vida. Eita, irmãos, o mês todo, uma pessoa levando o teu nome em oração ao Pai. O que é isso nas regiões celestiais?
Imagina, uma pessoa o mês inteiro falando: Pai, receba esse aí, Pai, livra de todo mal, Pai, prospera, Pai, em nome de Jesus, abençoa a família dele, Pai, guarda, livra, Senhor de Deus, Senhor, fortalece as mãos dele. Imagina o que é isso, irmãos. Eu espero que essa irmã esteja fazendo isso até hoje, mas foi um presente isso. Então, pessoas desconhecidas têm sustentado o reino. Mas vamos voltar aqui em Miriam. Miqueias 6,4, ele cita que Moisés, Arão e Miriam foram aqueles que libertaram o povo da escravidão do Egito. Ou seja, uma mulher, ela ficou ali reconhecida na comunidade judaica, e isso era raro, irmãos. Isso era raro, mas ela teve o seu papel importante na história. Quando o povo atravessa o mar ali com os pés secos, por terra seca, ela atravessa o mar vermelho ali, irmãos, houve um culto depois que esse povo abriu o mar ali, atravessou o mar. Houve festa, hino, louvor, dança. Miriam junta as irmãs e começa a dançar e cantar um hino de louvor a Deus, e dizendo assim: cantem ao Senhor, pois Ele triunfou, gloriosamente lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Aquela pequena desconhecida, irmãos, agora nem tão desconhecida assim, nem tão pequena assim, né? Ela começou a desenvolver um papel importante de destaque ali na caminhada do povo. O profeta cita ela como libertadora do povo, junto de Arão, junto de Moisés. Ela passou a ser uma serva, mas olha só o que Miriam fez. Abram comigo em Números, um pouquinho mais à frente. Números capítulo 12, no verso 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Miriam e Arão criticaram Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão à tenda do encontro vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou a entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam chamou ele, Arão e Miriam chamou ele. Os dois se aproximaram e o Senhor lhes disse: ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, Senhor, me revelarei a ele em visões, falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés? Ele tem sido fiel em toda a minha casa, falo com ele face a face, claramente, não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, chamou Moisés, clamou a Moisés, e chamou, oh meu Deus, viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: ó Senhor, meu Senhor, por favor, não me castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não teria ficado contaminado por 7 dias. Portanto, mantenham fora do acampamento por 7 dias. Depois disso ela poderá ser aceita de volta. E Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias. E o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir em viagem. Então saíram de Azarote e acamparam no deserto de Parã. Irmãos, Miriam teve uma grande ideia. Miriam fez com que seu irmão caísse nas graças da filha de Faraó, sendo cuidada pela própria mãe, recebendo provisão em sua casa. Miriam exerceu o papel de libertação ali do povo, da história de Israel. A história de Israel foi marcada pelo nome dessa mulher. Miriam louvou o Senhor ali na vitória importante diante dos faraós e dos egípcios. Mas um dia o coração de Miriam fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Ela cobiça, irmãos. Ela cobiça a posição de Moisés. E o pior de tudo, irmãos, ela veio com uma conversa errada, sabe a conversa torta? Ela se utilizou ali do casamento de Moisés com uma mulher etíope, com uma mulher cuxita, na tentativa de abalar a autoridade desse líder legítimo de Israel.
Ela, mais Arão, começaram a questionar não apenas Moisés, mas o próprio Deus, irmãos. Olha só o verso 2. Acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? Ela cobiçou, irmãos. É o 10º mandamento ali, de Êxodo 20. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem as coisas do teu próximo, nem nada que seja do teu próximo, nem coisa alguma, não cobice. Muitas vezes, irmãos, a cobiça é um campo de batalha no nosso interior, é ou não é, irmãos? Quem sabe da cobiça senão o próprio Deus? Que pecado é esse, irmãos? Que só Deus sabe, irmãos. Tudo bem que às vezes o sujeito ele é tão cobiçador que acaba externalizando, né? As pessoas acabam até percebendo, mas a cobiça é um negócio de dentro, irmãos. Como pode um negócio desse? Quem sabe que o que está sendo cobiçado senão o próprio Deus? Parece que o trem subiu a cabeça de Miriam, não é? Parece que ela queria assim ser um pouco mais, e começou a questionar então Moisés para Arão. A Bíblia não fala, irmãos, mas provavelmente ela deve ter mostrado a sua indignação para mais alguém. Provavelmente. Quando a gente está assim, a gente não consegue guardar segredo, né? A gente dá um jeito de bagunçar, não é isso, irmãos? É ou não é? Só eu sou assim, né? É, só eu sou assim. Ao que me parece, irmãos, ela foi movida por inveja, sei lá. Ela cobiçou a posição do irmão. Ela cobiçou, afinal de contas, a posição de Deus. Miriam ostentou alto demais, irmãos. Miriam colocou seus pés onde não devia. E é normal o ser humano sempre querer mais. É normal. Até os que têm muito sempre quer mais, não é isso? Até os que querem ser mais bem-sucedidos, não é isso? Os que são bem-sucedidos querem ser mais bem-sucedidos. Os que são inteligentes querem ser mais inteligentes. Os que são bonitos querem ser mais bonito. É ou não é? A verdade é que o nosso ego, ao longo das nossas vidas vazias, dilatadas e atarefadas, produz em nós uma construção maldita de um currículo, irmãos. Um currículo que impressiona. O tempo todo a gente vai, o nosso ego vai promovendo isso, e a gente vai então colocando ingredientes no nosso currículo, para que o nosso currículo venha impressionar. O ego faz isso com a gente o tempo todo que criemos um currículo cada vez mais impressionante, cada vez mais impressionável. Irmãos, a gente trabalha em coisas que não gosta. A gente gasta a vida estudando em coisas que não gosta. Está aí um monte de jovem estudando para o Enem, com um sonho de passar num monte de curso que ele nem gosta, mas disseram que ganha dinheiro, ou o pai e a mãe disse que era bom, ou sei lá o quê, mas ele nem quer aquilo. É ou não é, irmãos? Fazemos coisas que não gostamos o tempo todo, assim, com o intuito de criar um currículo que impressiona. A gente faz dieta que detestamos, é ou não é, irmãos? Nós fazemos dieta que detestamos. Aí a gente abre aquela marmita cheia de folha, assim, um pedaço na frente, na empresa, olha, eu sou controlado, eu como, sabe, sim, oh Deus, a gente realiza coisas de todo tipo, não pelo simples prazer de realizá-las, né? Mas apenas assim, com o intuito de construir um currículo que impressione as pessoas e que impressione o próprio Deus. Nós não somos assim, gente. A gente quer fazer uns negócios assim para impressionar a Deus. Como se Ele não soubesse assim, o que é que está no nosso interior, das nossas ações. Não se iluda, viu, irmãos? Não temos competência nenhuma sem Deus. Se alguém disse isso para você, eu vou usar o meme lá do irmão, deixa eu te dizer, mentira, viu? Mentira. Se alguém disse que você é capaz sem Deus, deixa eu te dizer, mentira, viu? Mas a pergunta que fica, irmãos, diante desse cenário todo é: até onde esse querer mais, até onde esse ter mais faz parte dos planos de Deus? Até onde? Qual é o limite para que os planos de Deus estejam em conformidade com essas ações? Nossa, irmãos,
A cobiça, irmãos, e a soberba faz a gente achar assim, que somos mais sábios até que o próprio Deus, irmãos. Veja só o final do verso 2 aqui, do capítulo 12. Depois que Miriam fala, acaso o Senhor fala apenas por Moisés, olha só o final desse verso. E o Senhor ouviu isso. E o Senhor ouviu isso. Ô irmãos, o Senhor está ouvindo as nossas palavras. Ele está ouvindo o nosso coração, irmãos. O Senhor não é surdo, não. Ele está ouvindo, Ele está vendo, Ele está sabendo. E Deus não gostou nada do que viu aqui, irmãos, do que ouviu. Ele chama os três para uma conversa. Já parou para pensar num negócio desse? O que é isso, gente boa? O próprio Deus chamando você para uma conversa? Eu vou falar um negócio. Se eu ficar acordado, é sorte. Você já parou para ouvir um negócio desse? Chega aqui, pastor Júnior. Marcos Mineiro, vem cá. E você também, Camila. Eu preciso falar com vocês. O que é isso, irmãos? Como diz isso em cearense, irmãos? Como diz isso, Júnior, em cearense? A vaca foi para o brejo, né? Azedou o pé do frango. Foi isso que aconteceu. Deus chama os três para uma conversa. E depois ele fala, Miriam e Arão, vem cá. Eu não tenho usado o profeta para falar em sonhos e visões. Eu não tenho me revelado a vocês por meio do profeta. Eu não tenho manifestado a minha vontade. Ele fala comigo face a face. Ele conhece a forma do Senhor. Por que vocês estão criticando Ele? Que cena é essa, irmãos? E o Senhor se afasta da tenda do encontro. E quando o Senhor se afasta, Miriam foi tomada por uma lepra. A pior doença que existia na época. Uma doença que trazia vergonha. Uma doença que a pessoa tinha que ficar fora do arraial. Todo mundo sabia que aquela pessoa estava leprosa, estava contaminada. Ela tinha que ficar escondidinha ali por 7 dias até que a purificação chegasse. Nós vimos aqui no final da história, todo o arraial de Israel teve que esperar 7 dias até Miriam voltar, e o que prova que Deus curou Miriam, mas não livrou Miriam dessa punição, não livrou Miriam da consequência do pecado, e todo Israel, nesses 40 anos de caminhada, 7 dias, foi só por culpa de Miriam, que o povo teve que esperar ali até Miriam voltar, irmãos. Quanto maior o ego, maior é o tombo, irmãos. E eu fico pensando, quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Como é, irmãos, que a gente aprende com os erros de Miriam? Nós temos assim um problema de ego, irmãos, não temos? O tempo todo a gente quer ser visto, não é isso? Ou não? O tempo todo, irmãos, a gente quer ser visto. Eu constantemente sou lembrado disso, irmãos. O cristão tem que ser lembrado disso constantemente, que as nossas ações têm que ser para glorificar a Deus e não apenas para sermos vistos. Quando eu vejo isso, irmãos, eu fico lembrando ali do batismo. O Manael Chip pode subir, por favor. Eu fico lembrando ali da cena do batismo de Jesus. Ali nos evangelhos, ali, fala que a cena do batismo era Jesus descendo as águas. Olha que lindo isso. Jesus descendo as águas, o Espírito descendo em forma corpórea de pomba, e a voz do Pai descendo do céu, dizendo, este é meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Sabe o que eu vejo, igreja?
Viu, gente boa? Que muitas vezes em nossas ações, nós queremos que o Pai nos veja, à vista de todos, e declare: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E no entanto, quando isso não acontece, a gente se frustra, porque passamos despercebido. Porque o tempo todo queremos essa honra que o Filho Jesus teve. O Espírito descendo em forma corpórea, a voz do Pai descendo do céu, dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu me alegro. O tempo todo nós queremos essa honra. Queremos sentir que somos de Deus e que então Ele precisa constantemente validar que somos filhos dEle. E a gente então vai usando os nossos recursos. Ora é a cobiça, e ora é tantas outras coisas. Gente boa, o reino de Deus nos cerca, aleluia. Deus ouviu o que Miriam falou. A graça de Deus chegou para aquela mulher. Senão ela teria continuado com suas ações, provavelmente. A graça de Deus tem chegado para mim e para você, irmão. Nós não podemos começar bem e terminarmos mal. A gente tem que começar bem e terminar bem. Eu sei que é difícil, mas se for para terminar, que seja bem, irmãos. Se a gente começar mal, que a gente então termine bem essa jornada. Mas nós não podemos começar bem com uma ideia simples, boa, como foi de Miriam, e terminarmos mal. Nós temos que terminar bem. Nós não podemos, irmãos, levar uma vida espiritual de espasmos. Nós temos vivido uma vida espiritual de espasmos. Sabe o que é espasmo, irmão? Aquilo que de repente assim acontece, um braço tremelica, um músculo mexe, um trem meio voluntário. Nós temos vivido uma vida espiritual de espasmos. Às vezes o trem acontece, às vezes não acontece. Nós temos que entender que nós somos de Deus, fomos chamados por Deus, temos um chamado, temos uma função, que é manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é anunciar as boas novas. Irmão, vocês acham que precisa muito para Jesus voltar? O que aconteceu com meia hora de vento e chuva sexta-feira? O que é que aconteceu, irmãos? Que venhamos tomar cuidado, irmãos, com a cobiça dos nossos olhos. Que venhamos tomar cuidado com a cobiça do nosso coração. Que venhamos entender se o que lutamos, nós estamos lutando com a vontade de Deus, pela vontade de Deus e seu reino, ou só tem a ver assim com as nossas ideias, com os nossos desejos, ambições. Será que o que a gente luta, ele está mais atrelado ao meu ego inflado e cheio de ideias, ou com a mais pura e simples vontade de Cristo Jesus? Quanto maior o ego, irmãos, maior é o tombo. Isso parece até um conselho de vó, né? De pai, né? E de fato é mesmo. É o próprio Deus nos ensinando, para que a gente não coloque os pés onde Miriam colocou. Para que a gente continue sendo o servo simples como foi André, que abriu as portas do reino para Pedro. O discípulo que fez romper, o discípulo que foi o pescador de almas. Que a gente não coloque os pés num lugar errado e ostente como foi Miriam, mas que a gente seja como Onesíforo, apenas um companheiro de misericórdia. Que
sejamos como Abigail, irmãos. Que sejamos apaziguadores, pacificadores. Que venhamos entender qual é o nosso lugar no corpo. Faz tempo que a gente não entende qual é o nosso lugar no corpo. Faz tempo que a gente não entende qual foi a nossa última oração pedindo os dons. Entendimento dos dons. Se coloque em pé em nome de Jesus. Pegue os elementos da ceia. Pode baixar um pouco essa luz do fundo, por favor. Oh, Jesus. Teve alguém que não pegou a ceia aí, irmão? Levante sua mão. Algum irmão ou irmã vai chegar até você. O Senhor, né? Jesus ali na noite em que foi traído, Ele partiu o pão. Ele entregou aos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui, irmãos. Mas antes mesmo da gente começar mesmo a ceia e participar da mesa do Senhor, que a gente tire um tempo de oração, irmãos, para que o nosso coração seja encontrado por Deus. Enquanto o louvor vai entoando esse cântico aqui, nos ajudando mesmo assim, ao nosso coração mesmo assim, ser quebrantado e contrito na presença de Deus. Depois a gente faz uma pausa e a gente então volte a cear aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos por perdão e por misericórdia, Senhor. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor nos perdoe e nos encontre dos nossos erros, Pai, do nosso coração cobiçoso, do nosso coração, Senhor, partidário, do nosso coração, Senhor, que procura, Senhor, os próprios interesses, do nosso coração, Senhor, que tem procurado ser faccioso, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes colocarmos nossos pés em lugares que não podem ser colocados. Não podemos flertar, Pai amado, com o pecado, Senhor. Cuidamos, Senhor, daqueles pecados que são visíveis ao outro, ao próximo, mas a cobiça, a inveja, a gente descuida, Pai. Que possamos ser como o Senhor, que se esvaziou a si mesmo, assumindo forma humana, em figura humana se esvaziou, Pai. E o Senhor não se esvaziou de ego, o Senhor não se esvaziou de orgulho, o Senhor se esvaziou de sua glória. E que possamos ser assim nessa terra, Pai. Estamos chegando no final, na reta final dessa jornada. Os céus proclamam a tua glória. Temos visto a tua glória. Temos visto o sinal da tua graça. A tua graça tem sido manifestada e revelada ao povo. Sexta-feira era para ter sido muito pior, mas é a tua graça, Senhor. Que possamos aceitar o teu convite agora de participar da mesa, em nome de Jesus.
Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!